Olá pessoal, vamos agora iniciar nossa aula de língua portuguesa da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, comigo a professora Caroline Rodrigues da turma 8º ano. Então pessoal, essa aqui é teremos a primeira e a segunda aula do dia, 19 de agosto de 2020, quarta-feira. Certo, pessoal, nas aulas de hoje nós iremos resolver os exercícios e fazendo também a revisão. Enquanto a gente resolve o exercício, a gente vai fazendo a revisão, tá? Sobre o sujeito e os tipos de sujeitos. Então, lá na página 40 e 41 eu deixei o exercício para vocês responderem. E o primeiro exercício ele diz assim: compare estes trechos do conto Chuva a Abezonhada, de Mia Couto. O primeiro trecho ele diz assim: agora a chuva cai cantarosa abençoada. E o segundo trecho: estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu inteiro país. A letra A: em qual dos dois trechos há uma identificação explícita? Explícita é aquela que a gente vê ali, tá, gente? Explícita do sujeito na frase. E qual é o sujeito? Então, quando a gente diz assim, ó, agora a chuva cai cantarosa abençoada. O que cai cantarosa e abençoada? A chuva. Então, a chuva está expressa aí, já está aí na frase escrita, a chuva. Então, o primeiro trecho, ele tem o sujeito explícito, tá? E o sujeito da frase é a chuva. É só perguntar: o que cai cantarosa e abençoada? A chuva. A chuva é o nosso sujeito, tá bom? A segunda pergunta, a letra B. No trecho 2, qual pronome, a que pronome se refere à expressão estou espreitando e como se estivesse? Quando a gente diz assim, estou, a gente está se referindo a quem? Eu estou. E como se estivesse, como se eu estivesse, tá? Então, as expressões, elas se referem ao pronome eu, tá bom? Estou espreitando, né? Estou cantando. Então, tudo isso se refere a eu. Eu estou espreitando, como se eu estivesse. Então, as expressões se referem ao pronome eu. E a letra C: de que forma foi possível identificar esse pronome, o pronome eu? Ele foi possível identificar pela desinência verbal, gente, pelo verbo, tá? Pelo modo como o verbo está. Se o verbo tivesse assim, ó, estamos espreitando, não seria eu, seria nós. Nós estamos espreitando. Mas não estamos. Não, o verbo aí não, ele tá com uma forma de estou, tá? O estou, no caso, a gente coloca com o pronome eu. Eu estou. Então, deu pra gente identificar o pronome por causa do verbo, da terminação do verbo, do modo como o verbo está, tá? Da desinência verbal. Vamos para a segunda questão. Observe a seguir as frases destacadas em negrita e relacione-as ao tipo de sujeito a que se refere. Então, nós temos aí sujeito 1, sujeito simples, 2, sujeito composto, 3, sujeito indeterminado e 4, sujeito desinicial. Letra A: e volto a interrogar. Não serão demasiadas águas tombando em maligna bondade. Aí fazemos a pergunta. E volta a interrogar. Quem que volta a interrogar? A gente observa o verbo. O verbo ele está em primeira pessoa do singular. Volto. Então, ele tem o sujeito bem do ladinho dele, só que a gente não vê, que é o eu. Eu volto a interrogar. Não serão demasiadas águas tombando em maligna bondade. Se tem um sujeito, mas o sujeito não aparece, então ele é um sujeito oculto, que é o mesmo do sujeito desinicial. Então, a letra A é o número 4, sujeito desinicial. Letra B: Rodrigo e Carlos estudaram no mesmo colégio. Quem que estudou no mesmo colégio? Rodrigo e Carlos. Aí nós temos dois núcleos. O primeiro núcleo é Rodrigo, o segundo núcleo é Carlos.
Se nós temos mais de um núcleo, então nós temos aí um sujeito composto. Então, a letra B é o número 2, tá, gente? Sujeito composto. Letra C. Tiraram o livro do lugar onde eu havia colocado. Quem tirou o livro do lugar? Não se sabe. Aí não informa quem tirou o livro do lugar. O tiraram, o verbo tiraram, ele está em terceira pessoa do plural, tá? Quando a gente não sabe quem colocou, a gente não está sabendo quem colocou o livro no lugar, quando a gente não sabe quem é o sujeito, então nós temos aí um sujeito indeterminado. Letra C é o número 3. A letra D. A voz da tristeza se repete em monotonia de chuva. O que se repete em monotonia de chuva? A voz da tristeza. Nós temos aí, então, somente o núcleo. O que se repete? A voz da tristeza. Então, nós temos um sujeito simples, porque temos apenas um núcleo, tá bom? Então, a letra D é o número 1, sujeito simples. Vamos para o terceiro. Releia os períodos abaixo, extraídos do fragmento da obra Fala Sério, Mãe. Respirei fundo e fui para a sala. É muito bacana pensar que criei meus filhos para o mundo, mas deixei neles a minha marca. Que tipo de sujeito encontramos nesses casos? A letra A. É só a gente observar o verbo. Ele diz respirei. Qual é o pronome que funciona, que concorda com o verbo? Eu. Eu respirei, tá? Então, quer dizer que ele existe um sujeito aí, só que o sujeito não aparece. Se existe o sujeito e ele não aparece, ele é um sujeito desinicial ou oculto, que é a mesma coisa. Qual é o sujeito? Eu, tá bom? Sujeito eu. Eu respirei fundo, eu fui para a sala. É muito bacana pensar que eu criei meus filhos para o mundo, mas eu deixei neles a minha marca, tá? Então, existe o pronome, existe o sujeito, o sujeito daí é eu, e ele é um sujeito desinicial oculto, porque ele existe, só que não aparece. E a letra B, como podemos identificar o sujeito dessas orações? Muito fácil, eu já dei até a resposta para vocês lá em cima. Pelo verbo. O verbo ele está na primeira pessoa do singular, que é o eu, que é pelo pronome eu, né? Então, por isso que deu para a gente identificar aí qual é o sujeito da frase. Então, continuando aqui, gente, o quarto. Agora, observe estas frases do texto, chuva abezonhada. Ah, há quantos anos não chovia assim? Lá fora continua chovendo. A letra A. É possível identificar o sujeito nas frases acima? Não, gente, não é possível. Se vocês for perguntar na frase, ó, há quantos anos não chovia assim? Sim, quem é o sujeito? Há quantos anos o quê? Não chovia assim o quê? Não dá pra gente saber quem é o sujeito. Então, não é possível identificar o sujeito da frase, tá bom? A letra B. Por que você acha que isso aconteceu? Você tá vendo que lá ele tem o A de haver e ele está se referindo a tempo. Quantos anos? Anos se refere a tempo. Então, lembram lá que quando tem o verbo haver se relacionando com o tempo, não vai dar para a gente identificar o sujeito, não é isso? E na segunda, lá fora, continua chovendo. Olha aí, o verbo continua se relacionando, indicando aí um fenômeno da natureza que é a chuva. Chovendo, continua chovendo. Então, não dá para identificar também por causa disso. Porque a primeira frase contém o verbo haver relacionado com a expressão de tempo. E na segunda frase tem o verbo que indica o fenômeno da natureza. Ok? Vamos para o quinto. Reescreva o trecho a seguir do texto palavra, substituindo todas as ocorrências do verbo existir pelo verbo haver. Então, no lugar que tem o verbo existir, é para nós trocarmos e colocarmos o verbo haver. Existem palavras que são um palavrão. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quidim, bombom. Agora a gente vai trocar e colocar no lugar de existir o verbo haver, tá bom? Então é só colocar
Há palavras que são um palavrão. Há palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Há palavras doces, goiabada, marshmallow, quindi, bombom. Pronto, só isso, tá? Vamos para a sexta. Ao reescrever o trecho, o que você percebeu em relação ao emprego do verbo haver no sentido de existir? Bem, gente, quando a gente escreveu esse trecho, você pode ver lá, ó, que no lugar, na hora que você colocou a palavra haver, todas elas ficaram do mesmo jeito. Há palavras e há palavras. Há palavras que são palavrão, há palavras pesadas, há palavras doces. O haver, só no H-A, ele não mudou. Ele foi o tempo todinho A, ele não ficou como haver, não ficou como haverá. Ele foi só A. Há palavras que são palavrão, há palavras pesadas, há palavras doces. Então, quando nós empregamos o verbo haver no sentido de existir, ele fica impessoal, fica sempre em terceira pessoa do singular, tá bom? Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Corrijam direitinho os seus exercícios. O que vocês viram que não concordou com o que vocês colocaram aí, corrijam, escrevam direitinho. Revisem o conteúdo que fala sobre sujeito e os tipos de sujeito, tá? E podem começar a estudar sobre o adjunto adnominal e o complemento nominal, que está aí na página de vocês 41, 42 e 43. Este será o assunto da nossa próxima aula, ok? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!